Parece que tudo que é muito bom tende a durar pouco, e assim a gente ganha mais um capítulo e talvez mais uma concorrente de peso para a nossa Bolsa de Valores, a B3. Fala aí, investidor e investidora, antes de mais nada, já o mesmo convite de sempre, curte aqui esse vídeo, se inscreva no canal, principalmente se eu conseguir agregar conteúdo e conhecimento no seu mundo de investimentos. Fechado? Então conta aqui já com seu like. A B3, assim como as demais empresas da nossa Bolsa de Valor, possui um órgão de governança corporativa chamado Conselho de Administração, que é um órgão responsável por monitorar todas as atividades internas daquela empresa. Acontece que esse conselho de administração da B3 ele é formado por várias pessoas independentes à própria empresa, que realmente consiga agregar certo conhecimento àquela diretoria e assim a empresa consiga avançar cada vez mais. Um desses conselheiros era exercido por uma pessoa muito influente da XP. Acontece que recentemente esse conselheiro de administração pediu a sua renúncia, saindo então do quadro de conselheiros administrativos da nossa Bolsa de Valores. Acontece que depois dessa movimentação surgiram alguns rumores, principalmente através de uma matéria do JP Morgan, que soltou que justamente por essa ausência, por essa saída desse conselheiro administrativo da XP, que esse banco de investimentos tinha o interesse de abrir uma concorrente para a nossa Bolsa de Valores. Mas antes que a gente avance muito no tema, vamos entender o contexto em que tudo está acontecendo. Hoje a XP é um banco de investimentos que vem ganhando muita notoriedade, já tem anos que ele cresce realmente a taxas muito robustas e durante muitos desses anos ele cresceu de forma unânime, em forma de praticamente não ter concorrente de peso. Acontece que agora o cenário é outro. O BTG Pactual entrou muito forte nesse mercado, inclusive o BTG conseguiu fazer acordos com vários dos escritórios de investimentos da XP e conseguiu fazer com que essas casas, com esses escritórios, mudassem de lado, antes da XP, passando agora para a BTG. E isso aconteceu com vários dos escritórios, inclusive com algum deles que eram os mais famosos que a XP antes tinha. Então perceba que hoje existe uma guerra entre a XP e o BTG Pactual sobre quem é capaz de conseguir atrair cada vez mais investidores, mais assessores de investimentos e fazer essa plataforma crescer cada vez mais. Porém, a XP já sofreu um duro golpe que foi dado pela BTG. Então agora a XP tenta recuperar um pouco do seu terreno e expandindo sua atuação para algum lugar em que ela não tinha ainda nenhuma operação. Porque hoje a B3 é a única empresa regulamentada a ter esse ambiente de bolsa de valores. Um dos principais motivos da XP tentar abrir essa nova bolsa de valores seria sua alta capilaridade. Lembrando que a XP não é somente dona da XP Corretora, mas também é dona da Rico, da Clear, ou seja, existem vários investidores sob a posse, sob a distribuição das ações da própria XP, que por si só, caso viesse abrir uma nova bolsa de valores, já conseguiria garantir um fluxo de investidores e de dinheiro, um volume financeiro realmente bem interessante. Então hoje, para abrir talvez uma concorrência de peso para a B3, as únicas empresas que teriam tal porte para levar realmente esse número de investidores e volume financeiro seria a XP ou então o próprio BTG Pactual. Acontece que hoje a B3 é uma empresa altamente rentável e lucrativa. A sua margem líquida gira na casa dos 45%. É uma das empresas mais lucrativas de toda a Bolsa de Valores. Então, obviamente, isso acaba atraindo outras empresas a partir do momento que não existe um monopólio garantido da B3 em operar como a única Bolsa de Valores brasileira. Ou seja, a partir do momento que existe uma margem para outras empresas abrir esse mesmo modelo de negócios, isso acaba se tornando algo muito atrativo, porque realmente é um mercado que pode gerar muitos frutos para essas empresas que forem atuar como bolsas de valores. Mas para entender esse cenário, é bom a gente classificar a B3 como uma empresa asset light, ou seja, uma empresa leve em ativos, uma companhia que não tem a necessidade de alocar muitos recursos para crescer. Com a sua própria operação, ela consegue escalar sem ter necessidade de tomar mais dívidas, mais financiamentos, porque é uma empresa por si só muito escalável. Para a B3 ganhar dinheiro, ela simplesmente tem que ter uma plataforma estruturada, de ter tecnologia, proteção de dados, mas nada realmente que exija novas construções, maquinários, equipamentos, porque a B3 não é uma empresa dessa característica. Então, por si só, a gente já consegue entender que essa companhia, para ser grande, não precisa gastar muito dinheiro. Por isso torna a B3 uma das empresas mais rentáveis e lucrativas da nossa Bolsa de Valores. E a gente poderia ir além. Por não existir essa necessidade de investir em alocar recursos na companhia, a empresa tem uma alta perspectiva de distribuição de dividendos. Inclusive, nos últimos anos,
a B3 distribuiu quase 100% do seu lucro líquido em forma de dividendos. Por mais que essa ainda não seja uma empresa de dividend yield elevado, justamente porque existe uma perspectiva e uma estimativa de crescimento muito robusta para os próximos anos, mas ainda assim a companhia é uma das que mais distribui dividendos em relação a tudo aquilo em que ela teve de lucro líquido. E as fontes de receita da companhia também são as mais diversas. Isso, mais uma vez, reduz um pouco o risco da empresa. Ela não é simplesmente uma companhia que ganha dinheiro através da negociação, a compra e venda de ações, que exige toda aquela taxa. Ela não ganha somente com taxas que as empresas emissoras, o IPO, dá para a B3. Ela tem outras fontes de renda. Inclusive, ela é uma companhia totalmente verticalizada e integralizada. A B3 também atua na parte de custódia e liquidação. Então, a companhia ela sempre atua como uma contraparte dos negócios. Então, se você está comprando uma ação hoje, a B3 é a empresa que está vendendo. Ela sempre faz a outra parte do negócio. Se você compra, ela vende. Se você vende, ela compra. E ela também atua na liquidação dessas transferências. Então, se você vendeu, a empresa vai garantir que você vai receber o valor referente à sua cota. Da mesma forma, a B3 também atua no mercado de galpão. Ela atua com outros emissores além do ambiente da Bolsa de Valores. Então, por si só, é uma empresa altamente diversificada que atua em várias partes do ambiente do mercado financeiro, que por si só garante uma estabilidade realmente muito boa e diferenciada. E as perspectivas futuras dessa empresa também são das melhores, porque a população brasileira começa a se conscientizar acerca de investir, de ter patrimônio pensando na aposentadoria. Até alguns anos atrás, a população brasileira que investia era ínfima, era muito pequena. Hoje a gente já começa a caminhar rumo a uma maior universalização, democratização desse mercado financeiro. Obviamente, ainda tem muito que crescer, mas simplesmente já agora ter um cenário que corrobora para esse crescimento na base de investidores, isso também é muito propício para o B3. Pense que a empresa ganha também com o volume de transações. Portanto, quanto mais pessoas existem nesse ambiente da Bolsa de Valores, mais taxas a empresa vai receber dos seus investidores. Da mesma forma, se mais investidores estão no ambiente da Bolsa de Valores, mais empresas vão estar interessadas naquele ambiente, portanto vão haver mais emissões, mais IPOs, tudo isso gera receita para a companhia. Então, enquanto todo esse cenário persistir, de baixa de juros, de uma inflação controlada, em que há estímulo para essas companhias abrir o capital na Bolsa de Valores, a B3 ainda vai ter um ambiente realmente que corrobora para o seu crescimento. Então, por isso, hoje, é normal a companhia negociar a múltiplos de preço um pouco mais elevados. Hoje, o preço sobre lucro da B3 gira ao redor de 24 vezes. Realmente, é muito mais alto do que boa parte da Bolsa de Valores. Porém, nós temos que entender que a perspectiva de crescimento da Bolsa de Valores é muito maior do que vários outros setores. Então, acaba justificando um pouco dessa alta, desses múltiplos um pouco mais altos em relação aos outros setores. Inclusive, se nós compararmos a B3 com outras bolsas de valores ao redor do mundo, principalmente aqui em relação ao mercado americano, a gente vê que a B3 negocia desconto. E isso fica ainda um pouco mais evidente a partir do momento que a B3 é mais barata, ou seja, tem múltiplos de preço mais barato, e ainda assim é uma empresa mais rentável e mais lucrativa do que as outras bolsas de valores lá no mercado americano. Principalmente porque hoje, como já foi dito, a companhia atua em sistema integralizado. Ela atua em todas as partes dessa cadeia do mercado financeiro. Enquanto lá no mercado americano, várias empresas existem e cada uma delas faz algum tipo de serviço. Então a B3 hoje ela atua em todo o serviço e ainda assim consegue ter muito mais rentabilidade e muito mais lucratividade. Inclusive, esses mesmos múltiplos que hoje a B3 negociam são os menores nos últimos 4 anos. Então aqui mais uma vez, podendo evidenciar alguma taxa de desconto relacionado ao seu passado histórico, mas também relacionado a outras empresas do mercado global. Agora, por que a gente está fazendo aqui essa contextualização das atividades da B3? É para justamente entender que essa é uma empresa que, por mais que não detenha o monopólio da Bolsa de Valores, por mais que exista sim possibilidade de outras empresas, não só a XP, mas inclusive outras empresas de outras partes do mundo abrir uma concorrente aqui para a nossa Bolsa de Valores, isso pode existir. Inclusive deve acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Porém, existe uma barreira de entrada competitivo muito forte. A B3 hoje ela já consegue ter um volume de negociação muito forte. Perceba lá no início do vídeo, quando foi falado que essa é uma companhia que tem um modelo de negócios escalável. Então, para a B3 chegar a esse momento com uma margem de lucro, uma rentabilidade realmente muito alta, é que ela conseguiu escalar sua produção. Então perceba que mesmo que exista uma outra companhia aqui, nesse começo da concorrente, não vai ter o mesmo volume de negociação, o mesmo volume de receitas igual a B3 já tem.
Então realmente vai demorar muito tempo até que essa nova bolsa de valores consiga ganhar a atratividade do mercado. Então perceba que esse efeito de escala acaba criando uma barreira de entrada muito forte. Então, por si só, mesmo que seja fácil replicar o modelo de negócios da B3, ainda assim não é fácil atingir o mesmo nível em que hoje essa empresa encontra. Isso porque existe esse rumor de uma abertura de uma nova bolsa de valores desde 2012 e nunca esse papo avançou. Então, mesmo que agora seja uma outra empresa, a XP, que tem uma estrutura de capital muito interessante, uma empresa robusta, que tem dinheiro, ainda assim, esse papo já existe há muito tempo. E ainda assim a B3 tem a possibilidade de reduzir um pouco os seus custos para conseguir ainda manter toda aquela base de empresas e de investidores que hoje já negociam na companhia. Inclusive, as ações da B3 são uma das mais recomendadas pelas casas de análises para esses próximos meses, tentando evidenciar então que existe uma penalização muito forte no mercado para com as ações da B3. Então, se você gostou dessa análise, se você gosta dessa empresa e pretende investir para os próximos meses, deixa aqui nos comentários e mais uma vez, se você conseguir retribuir conteúdo e conhecimento para você, deixa aqui seu like e sua inscrição no canal. Eu agradeço a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.